Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui. Quero desde já agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção e dizer que estou muito feliz por participar aqui, trazer mais um conteúdo, né, no Contábil FC, que é este ambiente, este momento onde eu abordo assuntos de finanças nos clubes de futebol. Uma trajetória que eu sigo há vários anos profissionalmente e passei a dividir aqui com todos as vivências que já acumulei e continuo acumulando. Se você não me conhece, eu sou Alex Brito, contador, professor de contabilidade e estou aqui semanalmente no meu canal YouTube nesse ambiente e batizei essa playlist que você encontra aqui no meu canal com o nome Contábil FC, a temática que eu uso para abordar assuntos deste segmento. Se você não me conhece nesta trajetória de futebol, pode se inscrever no canal e encontrar aqui na própria playlist do Contábil FC um vídeo que está disponível aí já há algum tempo, onde falo de toda a minha trajetória, desde do início dela, quando comecei minha atividade profissional no Esporte Clube Corinthians Paulista, fui contador do clube, atuei por aproximadamente 14 anos, e depois a minha atuação em diversos outros projetos em outros clubes no Brasil todo. Tá? E o que eu faço até no presente momento também. Uma das coisas que eu faço é dividir conteúdos, conhecimentos, aprendizado acumulado com todos aqui. Estar aqui para mim também representa uma oportunidade de aprender com todos. Então, deixe suas considerações sempre, seja no momento em que este conteúdo está indo ao ar, ou depois, nos comentários, da forma como você quiser. Eu sempre retorno pessoalmente para todos, tá bom? É sempre um prazer muito grande. Eu escolhi para o nosso papo de hoje um tema que é curioso, né? Como é um tema que passou ali por uma adequação há vários anos, vou falar já já do que se trata, e até hoje existe uma certa ah, confusão, acho que é o melhor termo, confusão nas abordagens associadas a ele, tá? Eu havia pensado inicialmente, você já viu qual é o tema, né? Já deixei aqui numa tela de abertura. O tema é esse aqui, ó. Vou mostrar de novo. Direito federativo e direito econômico. Esse é o tema, tá? Da nossa conversa de hoje. E eu havia pensado inicialmente no seguinte, em falar estritamente de direito federativo. Mas não dá para falar de uma coisa sem mencionar a outra, né? Porque o direito econômico é desdobramento do direito federativo ou é acessório, tá? Vou entrar nos méritos já já. Mas não dá para falar de uma coisa sem mencionar a outra. Existe relação direta, tá? Então, o tema é esse: direito federativo versus direito econômico. Quem é quem, né? Conceitualmente falando e em termos práticos também. Vou contar um pouco de história. Quem vem acompanhando os conteúdos aqui talvez já tenha se acostumado com isso, né? Eu procuro resgatar um pouquinho de história para fundamentar os assuntos aqui. E não seria diferente agora. Então, antes de falar verdadeiramente o que é um, o que é outro, vamos falar um pouquinho de linha de tempo, né? Eu gosto bastante disso. Como é que se dá a aquisição de um atleta por parte de um clube? Tá? Uma pausa aqui, meus caros. Existe o contexto, tá? Da formação de atleta. O atleta é profissionalizado a partir das categorias de base de um clube e inicia sua trajetória profissional ali. Esse é um contexto.
tá? Que eu já até falei dele aqui em algumas vezes. Este contexto que eu estou usando para fundamentar o tema de hoje, direito econômico e direito federativo, começa com uma abordagem sobre aquisição de atleta já profissionalizado em algum lugar, ou seja, atleta do mercado. Então, um clube adquirindo um atleta que já é profissional, certo? No mercado. Bom, esse processo de aquisição, ele é bastante objetivo, tá? E tem alguma semelhança com outras coisas que eu vou tentar criar paralelos aqui. O vínculo entre atleta e clube se dá por meio de um documento chamado atestado liberatório. Tá? Então, tecnicamente, o atleta é um ativo do clube? Sim, tá? Porque, em resumo, o clube consegue, por meio dele, né, alcançar benefícios de maneira duradoura, né, recorrente. Então, entre outras coisas, essa verificação, né, essa constatação ou essa característica, né, a capacidade geradora de benefícios que o jogador tem, configura um ativo do clube. Ok. Especificamente um ativo intangível, tá? Especificamente um ativo intangível. Porque o que o clube reconhece na sua contabilidade é o direito de explorar a atividade esportiva do jogador, tá? Então, o clube tem este atestado liberatório, que já teve outro nome, aliás, sempre teve esse nome, né? Mas já foi chamado de outra coisa, né? Esse vínculo que eu vou falar aqui para vocês já já. Mas antes, eu quero fazer um parênteses aqui, que é o seguinte. Olha só como cada clube tratava na contabilidade de uma maneira diferente aquilo que era chamado. Não é que ele era chamado, né? Era verdadeiramente o passe do atleta. Uma expressão usada até hoje, embora formalmente o passe tenha sido extinto já há muito tempo. Cada clube reconhecia esse vínculo de uma forma, das mais variadas aí. Estoque, investimento permanente, deixa eu habilitar o LED aqui. Estoque, investimento permanente, realizável a longo prazo, imobilizado. Então, eu estou usando isso para, mais uma vez, bater naquela tecla que eu sempre faço, que é a seguinte: a padronização. A padronização é extremamente importante, a figura da padronização. É necessário para o mercado comparar as demonstrações contábeis. E ainda temos problemas com relação a isso. Mas eu vou me conter aqui, não vou ficar batendo muito nessa tecla, que eu me sinto até um chato fazendo isso. Mas é mais forte do que eu. Tamanha necessidade e importância. Eu sigo enfatizando esse problema ainda presente. Bom, surgiu aí, falando ainda de linha de tempo, né? Ainda estou no passado, tá? Estou antes de 1998. Surgiu uma solução. Solução para quê? Para esse negócio aqui, né? Esta salada contábil aqui, cada um classificando o mesmo evento de uma maneira diferente. Surgiu uma solução, né? A Lei Pelé, tá? E por meio da Lei Pelé, os contextos maiores, né? Aí eu destaco a questão da extinção do passe. Bom, então vamos entender verdadeiramente o que vem a ser o que
seria, né, à época, o passe e o que é essa mesma figura hoje. Antes da Lei Pelé, a Lei Pelé é de 1998, tá? E ela concedeu uma carência de 3 anos para a sua adoção. Então, ela entrou em vigor verdadeiramente, plenamente, em 2001. Os clubes tinham um vínculo permanente com os jogadores, tá? Então, o detentor do tal atestado liberatório, tá? O clube detentor do tal... E esse atestado, meus caros, é como o certificado de propriedade de um veículo, tá? O veículo pode estar no meu nome e pode ser conduzido por outra pessoa, habilitada para isso, tá? O atestado liberatório configura o proprietário, vamos chamar assim, dos direitos, né, do vínculo com o atleta. Então, o atleta pode pertencer ao Corinthians e pode atuar pelo Botafogo, certo? Por meio de uma cessão temporária, tá? Entre os clubes. O atestado liberatório não existe, primeiro, não existe atestado liberatório que não seja registrado em nome de clube de futebol, tá? Segundo, não existe jogador atuando sem o seu atestado estar registrado, vinculado a clube, tá? Então é uma habilitação, tá? Para o exercício da atividade pelo atleta, tá? Este respectivo vínculo com algum clube. Mesmo que um clube detenha este atestado, ele pode ceder temporariamente a outro clube. Daí a figura dos empréstimos. Então, voltando aqui, antes da entrada em vigor da Lei Pelé, tá? Nós tínhamos o passe. Então, era um vínculo permanente, tá? Era um vínculo permanente, ou seja, o clube detinha o passe de um atleta, firmava com ele contrato de trabalho por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mesmo com o término desse prazo contratual, o atleta permanecia vinculado ao clube, tá? O atleta permanecia vinculado ao clube. Então, para desenvolver a sua atividade profissional, deveria haver uma renovação deste vínculo trabalhista, tá? Independentemente do vínculo esportivo aí por meio do atestado liberatório. O passe era do clube, ponto, e o contrato de trabalho deveria ser firmado e renovado a cada término. Do contrário, o jogador não atuava, mas continuava vinculado ao clube, tá? Com a chegada da Lei Pelé, este vínculo passou a ser temporário, tá? Passou a ser temporário. Como assim? O que era passe? Então, veja, o vínculo se dava e se dá ainda por meio do atestado, do documento atestado liberatório, tá? Um vínculo permanente, né, que era chamado passe, passou a ser um vínculo temporário, denominado direito federativo. Então, o clube que detém o direito federativo do jogador o mantém, tá? Em caráter temporário, da mesma forma. Aí é um detalhe. Na minha concepção, a extinção do passe é um detalhe formal, né? Mais uma mudança na nomenclatura, porém, com a extinção do vínculo permanente. Só isso, tá? Porque o clube detém o atestado liberatório, firma contrato de 2 anos com o atleta. Ao término deste contrato, se não houver renovação, o atleta está disponível para seguir o caminho que desejar, disponível no mercado, tá? Antes não, ele continuava
vinculado ao clube. Então, no aspecto prático, a mudança foi essa, foi a liberdade que o atleta passou a ter ao término do seu vínculo de trabalho, do seu contrato de trabalho. Os contratos entre clubes e jogadores são feitos por prazo determinado, independente de um empregado aí do contexto geral, que tem contrato por prazo indeterminado. Acho que eu falei errado. O vínculo do jogador é feito por meio de contrato com prazo determinado, tá? Os empregados, né, de maneira geral, têm vínculos por prazo indeterminado. O atleta não, é prazo determinado. Antes do advento da Lei Pelé, mesmo com o término desse contrato de trabalho, o jogador permanecia vinculado ao clube. Por isso, a característica de que o clube, de que o atleta estava preso ao clube. E aí a liberdade agora, com a extinção do passe, né, e a característica real de um vínculo temporário agora, tá? O que nós chamávamos de passe, portanto, é a própria figura do direito federativo. Quem é o detentor do direito federativo? O Clube X, né? Ontem, nesse passado. Quem é o detentor do passe? Ok? Então, nós nos referíamos a passe, tá? Com relação àquilo que hoje nós nos referimos como direito federativo. Bom, com isso surgiu um produto do mercado, um surgimento, né, de um produto que é o direito econômico. E é aí que começa aí uma certa confusão, né, que eu espero ajudar a minimizar ou eliminar. O clube que detém o atestado liberatório de um jogador, né, ou seja, o direito federativo, né, o direito de registrar o jogador e explorar a sua atividade profissional. Este clube, durante o tempo de contrato, pode gerar receita por negociação deste vínculo esportivo, desse direito federativo. Então, o detentor do direito federativo o tem por tempo determinado. Durante este tempo, ele pode negociar este vínculo, tá? E gerar uma receita. Quando ele gera essa receita, atribui-se a nomenclatura de direito econômico. Então, o direito econômico nada mais é do que a cota, a participação, tá? A participação nos benefícios gerados pela negociação do vínculo esportivo, do direito federativo, tá? Vou repetir. Eu acabo tendo uma familiaridade com isso, porque faz parte da minha atividade profissional de longa data, mas talvez não seja a mesma coisa para quem está me ouvindo aqui, tudo bem? Então, para isso que eu estou aqui, para ajudar a esclarecer quem é quem, né? Então, quem é detentor do direito econômico? É aquele que participa, tá? Que é beneficiário da receita gerada pela negociação de um direito federativo. Direito federativo é o vínculo esportivo pertencente a um clube, tá? O direito econômico é o direito de se beneficiar da receita pela negociação do federativo, certo? Via de regra, o beneficiário do direito econômico é o próprio detentor do direito federativo, tá? Eu sou um clube, eu tenho direito federativo dos jogadores, e aí eu negocio esse direito com algum outro clube,
por uma verba X, essa verba me beneficia. Tá? Então, o beneficiário do direito econômico sou eu mesmo. Mas, por que eu escrevi ali? Vou mostrar de novo. Por que eu escrevi ali? Surgimento de produto no mercado. Tá? Porque, tão logo houve a extinção do passe, os clubes encontraram uma forma, os clubes encontraram uma maneira de sanar necessidade de caixa, vendendo cota de participação no direito econômico. Né? Então, veja só, eu sou um clube, tenho o vínculo esportivo ali com os meus atletas, né? O meu elenco, e aí ao negociar um jogador ou mais, gera uma receita que, obviamente, é minha. E eu tenho essa perspectiva de geração dessa receita durante o tempo em que eu mantiver contrato vigente com os meus atletas. Se eu tiver vou pegar um exemplo de um atleta só. Eu tenho um atleta com contrato de 5 anos. Durante esses 5 anos, eu posso negociar os direitos federativos dele, que nesse momento me pertencem, tá? Com qualquer outro clube. Vou vender o jogador aqui no terceiro ano de contrato por 100 milhões. Ok, essa receita é minha, tá? Agora, isso é uma perspectiva que não necessariamente se concretiza, concorda? É momento, é mercado. E eu tenho uma teoria que diz o seguinte: o jogador vale quantos gols ele fez no domingo passado, né? Assim, a dinâmica, os altos e baixos são constantes na carreira de qualquer jogador. Então, o jogador que é contratado, o clube firma um contrato de 5 anos. Quando contrata, obviamente, para firmar um contrato de 5 anos, existe uma perspectiva de realizar este evento, né? De gerar essa receita nesse intervalo de tempo e no melhor momento possível. Só que é uma ação de risco. Por quê? Pela legislação, quando na chegada com 6 meses, né? No último ano, com 6 meses de proximidade do término do contrato, o jogador já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. E se ele atingir o término do seu contrato com o clube atual, termina o vínculo, ele vai embora e o clube não levanta nenhuma receita de transferência dos direitos federativos, tá? Então, quando surgiu esse contexto que prevalece até hoje, né, o vínculo que o clube tem e a possibilidade de gerar receita pela transferência durante a vigência contratual, os clubes começaram a fazer o quê? Levantar recursos para sanar as necessidades do momento, vendendo cotas de participação no direito econômico. Como assim? Olha, empresa X ou empresário Y, você que tem caixa aí, eu, clube, estou precisando de caixa. Então, eu te dou aqui, me dá aí 20 milhões hoje, 20 milhões, e eu te dou 10% de participação numa futura e eventual transferência desse jogador. Então, para o investidor, para o empresário, para a empresa, enfim, para quem está do lado de lá, fala, poxa, é possível, esse jogador aqui tem mercado, é possível que ele seja vendido lá no futuro por, sei lá, 900 milhões. Estou criando números hipotéticos malucos aqui. Esse camarada pode ser vendido daqui a 2, 3 anos por 900 milhões. Poxa, o clube está precisando de dinheiro, eu vou dar 20 milhões aqui para ele hoje e vou comprar uma fatia dessa pizza aí, correspondente a 10%. Né? Então, eu dou 20 milhões aqui, daqui a 2 anos eu levanto 90. Se esse cara for vendido por 900. Entendeu a jogada? Tá? E isso foi praticado aos montes no mercado. Tá? Aos montes. O clube saiu passando o chapéu, né? Os clubes, né? O mercado do futebol, né? Saiu passando lá o chapéu,
vendendo cotas de participação em futuras e eventuais transferências. Isso se concretizou. E olha o risco também, né? De quem aposta nisso. Se termina o vínculo entre clube e atleta, sem transferência, perdeu o Playboy. Aquele cara que comprou uma cota de participação dançou, porque o clube não mais tem direito a nada. É lógico que existe muita amarração, né? O clube, uma saída, contratos, o relacionamento entre clubes, empresários, etc., agentes, de certa forma, procurava, né, manter a participação do investidor acompanhando o jogador, fazendo trocas de percentuais, enfim, muito detalhe que não dá para especificar aqui. Mas, essencialmente, aquele empresário ou empresa que, ao comprar uma cota de participação, ou seja, você clube tem o direito federativo do jogador tal, quando você vender esse jogador lá no futuro, você vai me repassar 10% do que for gerado. E para que eu tenha participação nesse direito econômico, eventual e futuro, eu vou te dar aqui tantos milhões agora, e você vai me repassar uma quantia lá no futuro. Mas sempre sob risco de não haver essa transferência até o término do contrato. Tá? Percebeu o que vem a ser o direito econômico? Quem tiver dúvida aí, a qualquer momento, deixa nos comentários. Assiste aqui quantas vezes quiser esse conteúdo, vai ficar aberto o tempo todo. Faça a sua inscrição no canal, divida com quem você quiser, compartilhe. Vamos trocando ideias sobre esses assuntos e sobre muitos outros no contexto das finanças dos clubes. Tá? Vou mostrar aqui para vocês também o seguinte. Uma ilustração até antiga, né? Mas válida para os tempos atuais e para sempre, porque fundamenta isso que eu estou dizendo aqui. Uma notícia de jornal do ano de 1975. Já mostrei isso aqui algumas vezes e eu acho interessante sempre mostrar. Gerson, canhotinha de ouro, né? Para quem para quem é jovem há bastante tempo como eu. Gerson deixa o futebol. O jogador recusa proposta salarial e anuncia fim da carreira. Fluminense fixa preço do passe na Federação Carioca. Então, isso aqui é para ilustrar a era antes da Lei Pelé. O jogador aqui, por circunstância, optou pelo final da carreira. Mas vamos supor que ele quisesse dar continuidade à carreira. Como houve o término do seu contrato e ele não entrou no entendimento salarial, para que ele pudesse seguir a sua carreira em qualquer outro clube, este outro clube interessado tinha que depositar o dinheiro estabelecido aqui pelo Fluminense para adquirir o passe do jogador. Então, mesmo que ele não tivesse contrato de trabalho mais com o Fluminense, não fosse renovado, ele só poderia jogar em outro clube se este outro clube comprasse o passe dele e fosse lá na federação e depositasse o dinheiro. Era assim a tratativa, né, relacionada ao vínculo atleta-clube. Como que é isso hoje? E aí uma notícia aí de alguns anos atrás, mas que é a mesma coisa no presente momento, tá? Ricardinho, com o fim do contrato, no próximo dia 31, o jogador ficará livre para escolher uma nova equipe ou renovar com o Santos. Tá? Então, o jogador estava em vias de ter o seu contrato encerrado. Eu não me lembro qual foi o destino dele à época, mas ele poderia ir para qualquer outro clube sem custo de aquisição do seu atestado liberatório, né? Por este novo clube. Tá? Hoje isso também funciona da mesma maneira. E uma outra mudança que ocorreu foi a seguinte: essa historinha que eu contei aqui dos empresários, das empresas comprando cota de participação em direito econômico,
a FIFA extinguiu, vetou, tá? Então, hoje, só clube pode deter cotas de direito econômico, tá? Não dá para dizer que não existam empresas e empresários ainda envolvidos nesse contexto. E o que eu estou falando aqui é público e notório, tem informações aí para todos os lados. Tem clube hoje que tem essa finalidade, né? De ser vitrine e beneficia e gerar, repassar direitos econômicos, etc. Então tem clube que funciona para este fim meramente, tá? Porém, a FIFA restringiu ali essa figura do jogador pizza, né? Aquele que está vinculado a um clube, porém, na ocorrência da sua transferência, diversos empresários seriam remunerados por essa eventual receita. Então, hoje não é mais permitido, tá? Mas a figura do direito econômico permanece, tendo formalmente apenas clubes de futebol como beneficiários. Um jogador pode ter um clube e pode ter um outro, o jogador pode estar em um clube, tá? X, e um outro clube pode ser também parceiro na divisão dos direitos econômicos. Então, o jogador só estará registrado sempre em um único clube, porque o documento de vínculo esportivo é um só. E só existe um titular, que é o clube onde ele atua. Agora, quando existe a transferência deste vínculo para um outro clube, gerando uma receita, né, pela transferência, um ou mais clubes podem ser os beneficiários dessa receita, tá? Então, espero que tenha ficado claro o que vem a ser direito econômico, o que vem a ser direito federativo, e eu quero dizer que estou feliz mais uma vez por estar aqui trazendo conteúdos, assuntos do contexto das finanças dos clubes, e quero saber o que você acha desse assunto, quero saber que assunto lhe interessa conhecer, e obviamente se for algo que esteja no contexto aí de conhecimentos que eu trago também, vou compartilhar, tá? Então deixe sugestões de assuntos, eu já fiz aqui análises e continuarei fazendo, né? Análises de demonstrações de clubes, trouxe e vou trazer convidados, e o objetivo é permanecer por muito tempo aqui, trocando ideia com todo mundo, tá bom? Eu quero agradecer pelo tempo de vocês e dizer que na próxima semana, meus caros, tem mais. Então fique por aqui no Contábil FC e é sempre um prazer participar aqui com vocês. Grande abraço e até o próximo encontro.